Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta para mais uma aula nossa e nessa aula de hoje nós vamos dar continuidade ao estudo de frações, né? Sempre o professor vai estar fazendo o seguinte, a aula seguinte, mas a gente continua falando um pouquinho da aula anterior, que é para ficar sempre relembrando. Como eu disse, pessoal, essa aula, esse conteúdo é de utilidade gigantesca na matemática, beleza? Então vamos lá. Primeiramente, né, antes de mais nada, meu nome é Cleóbio, eu sou professor de matemática do 5º ano, né? E aí, pessoal, hoje eu vim falar um pouquinho de frações de um número. Mas o que é frações de um número? É você pegar uma fração e saber quanto é que vale essa fração dentro de um determinado número. Como assim? Vamos pensar aqui o seguinte, vamos pensar que o meu amigo Enzo, né? Ele foi ali no Cabral, que é a pedido da mamãe, aí foi lá e comprou 1 litro de leite, né? 1 litro de leite equivale a 1000 ml. Aí vem, né, vamos pensar aí na Laís, para ele ali no meio do caminho e pergunta, Enzo, quanto é que vale 2/5 desse teu litro de leite? Aí o Enzo pensou, parou, aí disse assim, vixe, eu dormi na aula, perdi a aula do professor, não sei te responder essa pergunta. Então, pessoal, bem simples, vamos aprender isso hoje. Vamos aprender a determinar frações de certas quantidades. Olha aqui o primeiro que eu trouxe para vocês, que vocês amam, pizza, né? Quanto seria determinar um pedaço, né, uma fração de uma pizza total, de chocolate, de uma maçã? Dá para fazer isso? Dá. Mas aqui a gente trouxe somente para ilustrar. Vamos trabalhar isso propriamente dito a posterior. Aí está. E vem com um exemplo, né? Então, pessoal, para a gente calcular 2/3 de 15, como é que eu faço isso? Então, eu tenho aí, por exemplo, 15 unidades de lápis. Quanto é que vale 2/3 desses 15 lápis? Como é que eu faço essa continha? Pessoal, é bem simples, vocês já sabem fazer. Vocês só vão precisar seguir uma sequência. Seguindo essa sequência direitinho, vai dar tudo certo. Olha aqui, não é 2/3 de um número, né? Uma fração de um número. Então o que é que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o número e vão primeiramente dividir pelo denominador. 15 dividido por 3. Quanto é 15 dividido por 3? 5. A resposta, pessoal, vocês vão multiplicar pelo numerador. Então a sequência sempre vai ser essa. Divide, multiplica. Divide, multiplica. Ok? Então, ó, 5 vezes 2, 10. Então, preste atenção que 2/3 de 15 equivale a 10. Tá certo? Tem outra maneira de você pensar isso? Teria, mas aí você teria que fazer o desenho. Aí você teria muito trabalho. Então, é melhor, vamos se firmar nesse pensamento. Divide, multiplica. Ok? Vamos ver mais alguns exemplos e vamos trabalhar melhor. Então, pessoal, eu trouxe aqui para vocês, vocês vão guardar, vão copiar lá no caderninho de vocês, tá certo? Vocês estão fazendo aquele resuminho, coloca essas duas, né? Esses 2 passos, melhor dizendo, escreve lá esses 2 passos. O que é que eu tenho que fazer na resolução de fração de um número? Primeiro, eu divido o número pelo denominador. E segundo, o que é que eu faço? Eu multiplico, né? Vou multiplicar a resposta da divisão pelo numerador, tá certo? Primeiro passo, divide o número pelo denominador. Segundo passo, multiplica a resposta da divisão do primeiro passo pelo numerador, ok? Vamos ver isso mais à frente em exemplos. Quanto é 4/6 de 18? Olha a sequência, divide, multiplica. Divide, multiplica. 18 dividido por 6, 3. Resposta, multiplica pelo de cima, que é o numerador. 3 vezes 4, 12. Quanto é 4/6 de 18? 12. Ok? Viu como é fácil? É só seguir os 2 passos, beleza? E aí, pessoal, eu estou trazendo aqui mais 2 exemplos. Esses 2 exemplos, a imagem pode ser que fique um pouquinho ruim, aí vocês vão lá no livro de vocês, na página 124, e esses 2 exemplos estão lá. Acompanhe eles usando o livro que vocês vão poder ler melhor. Olha aqui, ó.
em uma receita de bolo é utilizada a quarta parte de 1 litro de leite. Olha o exemplo lá do Enzo e da Laís no início. Olha aqui, ó. Seu litro de leite equivale a 1000 mililitros. Quantos mililitros de leite são usados nessa receita? Então, o que a gente vai calcular? 1/4 de 1000. Quanto é 1/4 de 1000? Divide, multiplica. Divide, multiplica. 1000 dividido por 4, 250. 250 vezes 1, 250. Então, a gente usa o quê? 250 ml, mililitros. Ok? Então, tá aí a resposta lá no início, lembra? Quando a gente falou lá do Enzo, vindo com litro de leite que a mamãe dele tinha pedido para ele comprar, e a Laís fez uma pergunta no meio da rua. Ok? Agora o Enzo sabe responder, tá vendo, Laís? Então vamos lá. Olha aí mais um exemplo, também da página 124. Quanto é 2 quintos de 20? O que é que a gente faz? Divide, multiplica. Divide, multiplica. Então vamos lá. Quanto é 20 dividido por 5? 4. Pega o 4 e multiplica por 2, que é igual a 8. Então a gente sabe que 2 quintos de 20 é igual a 8. Beleza? Deu para treinar? Deu para entender? Se não, revisa aí e assiste o vídeo novamente. Vamos lá. Pessoal, então eu falei um pouquinho de frações de um número, tá? Mas vamos lá para aquela velha explicação do nossa atividade zona de casa, tá certo? Vamos lá. Então, pessoal, vamos lá. Pegou o livrinho, brincando com os números. Vamos lá para a página 124. Olha aqui, ó, página 124. Primeira questão, pede para você calcular a fração de um número. Pessoal, é um cálculo bem simples. Aquele jeito que eu expliquei. Divide, multiplica. Então, o item A ele fala 3/4 de 320. Aí vocês vão fazer aquela continha. 320 dividido por 4, resposta, multiplica por 3. Então, vocês vão fazer isso em todos os itens, tá? Devagar, usa lá o cadernozinho de apoio, faz a continha e depois coloca a resposta aqui, tá bom? Então vamos lá, página 125, pessoal. Página 125 vem trazendo aí um texto maior, né? Então vocês vão ler esse texto com calma. Então vamos ver aqui. Observe a sala de aula da professora Carmen e faça o que se pede. Então tá aqui a sala de aula da professora Carmen. Aí ela está pedindo o seguinte: sabendo que 3 quintos das carteiras são ocupadas por meninos, pinte de verde a quantidade de cadeiras ocupadas por eles. Então, 3 quintos dessa sala tem que ser pintada de verde, que é onde os meninos sentam. Então, vocês vão pintar 3 quintos do número de cadeiras, tá certo? Então, vocês vão contar o número de cadeiras e vão calcular 3 quintos desse número, tá certo? E depois pinta as cadeiras de verde. B, sabendo que 2/6 das carteiras são ocupadas por meninas, pinte de vermelho a quantidade que elas sentam. Então, vocês vão calcular 2/6 desse número de cadeiras e vão pintar de vermelho. De verde, a cadeira dos meninos, de vermelho, a cadeira das meninas. C, sobrou alguma cadeira desocupada? Se tiver sobrado, se sim, represente essa quantidade por meio de uma fração. Então, se sobrou alguma coisa, vocês vão escrever que fração foi essa que sobrou, tá certo? Lembrando, o número total de cadeiras é o denominador. Se sobrou, essa quantidade é o numerador, tá bom? Terceira questão, pessoal. Observe a coluna C e desenhe as colunas A, B, D e E de acordo com as instruções. A coluna A é 3/4 da coluna C. Então, vocês vão olhar para a coluna C e vão desenhar as outras colunas, vendo as informações em cima da coluna C. Vocês vão calcular 3/4 do número de quadradinhos de C. Aí vocês desenham esse número de quadradinhos em A. Depois, em B, em D e E. Vocês vão fazendo de um por um, tá certo? Façam uma continha lá no caderno que facilita a vida de vocês, tá bom? Página 126, aí agora vem os nossos problemas. Como é que resolve o problema, pessoal? Leitura, leitura e leitura. Depois monta o que a leitura está passando de informação e depois vai responder a pergunta. Então vamos lá. Edna comprou um tablete de manteiga de 210 gramas e utilizou 2/3 em uma receita de biscoito. Quantos gramas de manteiga ela utilizou na receita? Então, pessoal, aqui
são problemas envolvendo frações de um número. Então vocês vão calcular 2/3 de 210. Lembrando, divide, multiplica, divide, multiplica. Segue essa sequência que vocês vão resolver esses probleminhas fácil. Então, primeira questão, dessa maneira. Segunda questão, diz o seguinte: a lanchonete de Priscila fica aberta 2/3 de um dia e a de Rubens 8/12 do dia. Qual das lanchonetes fica por mais tempo aberta? Lembrando, pessoal, o dia tem quantas horas? Vocês vão usar essas horas como total. Então, vocês vão calcular 2/3 desse total e 8/12 desse total. Aí vocês vão dizer qual lanchonete que fica mais tempo aberta. Tá certo? Terceira, quarta, quinta, sexta, sétima e oitava. Todas são problemas, pessoal. O professor fez a leitura da primeira e da segunda. Vocês vão ler as seguintes, vão interpretar e depois vão resolver. Tá certo? Com muito cuidado, pessoal. Façam a leitura 2, 3 vezes, que é para não errar. Tá certo? E se tiver alguma dúvida, vai lá no privado do professor e faz lá a pergunta lá. Pode pedir ajuda que o professor está disponível para ajudá-los. Tá certo? Então, pessoal, na próxima aula a gente vai falar de tipos de frações, tá certo? Mas como eu disse no início dessa aula, a gente dá a aula seguinte, sempre relembrando um pouquinho da aula anterior, que é para a gente não deixar muito tempo sem estar falando uma coisa e vocês entenderem melhor a fração pela sua grande necessidade e sua importância. Tá bom? Valeu, pessoal. Até a próxima aula. Um abração a todos.